Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos falar com Jamile Dertic-Gil. Pronunciei corretamente? Super. Jamile é coach de carreira e orientadora profissional para adolescentes. E ela veio trazer para a gente um pouco das vivências dela, das experiências e dos serviços que ela pode proporcionar para o seu filho, talvez, não é? Ou para um conhecido, ou para você que talvez seja adolescente e esteja assistindo nesse momento. E aí eu vou fazer aqui uma troca com ela. A gente vai batendo um papo, eu vou trazendo as minhas experiências. Eu tenho uma história com essa questão da escolha profissional. Então, acredito que vai ser algo bem fluido, bem legal. Tudo Seja bem, bem-vinda, Jamile. Obrigada pelo convite. Eu vou começar falando de uma coisa que você comentou agora, que a gente acha que muitas vezes a orientação profissional é só para adolescente, porque, na verdade, é o momento onde a gente escolhe a carreira, né? A porta de entrada para o mercado de trabalho, não exatamente o que você vai fazer depois, né? Porque isso acaba sendo uma construção. Então, tem um termo, né, que a gente até fala que é uma reorientação profissional. Olha só. Porque, muitas vezes, é um adulto que já tem uma formação, que já trabalha na área, quer mudar, né? Não se sente ali fazendo o propósito dele a serviço da humanidade. Então, isso causa muita frustração, a pessoa fica inquieta, angustiada. E aí, quando ela faz o processo de reorientação profissional, ela entra no lugar onde, na verdade, ela se sente muito à vontade. E aí, muitas vezes, cabe mesmo uma transição de carreira, que a gente também trabalha no coaching. Que incrível. Então, não somente para adolescentes, para qualquer fase da vida. Sim. Semana passada, me ligou uma pessoa que, desde muito cedo, começou a trabalhar por uma questão econômica da família, e ela não teve tempo de fazer uma orientação profissional, ou nem se tinha isso, porque na época se tinha teste vocacional, né, que era uma coisa muito taxativa. E aí ela me falou, eu trabalho 12 anos, é uma empresa muito grande no segmento, e eu estou frustrada, não estou feliz, quero mudar. Enfim, nós fizemos uma conversa e, com certeza, ela vai acabar indo para uma área mais educacional, que é a grande alegria dela. Então, assim, é uma reorientação profissional. E é interessante isso, né? O modo como você descreveu o trabalho. Como que você falou? Você consegue repetir? Você notou isso? Agora, não. Eu notei. Você falou sobre o propósito de vida, sobre isso, servir o mundo. É. Cara, isso muda o jogo, né? Às vezes a gente vai para a faculdade, sai da escola e fala, eu vou escolher. Mas escolher por escolher. Não, a gente está escolhendo um caminho para seguir, para ser útil, né? Para o servir. É interessante essa visão. Porque eu acho que assim, o propósito, ele serve ao mundo, né? Que é muito a função porque a gente veio para cá. A gente não veio a passeio, né? Apesar de ser muito bom passear nesse mundo, sim, a gente não veio a isso. passeio, né? A gente veio com um propósito. Eu que faço a orientação profissional, eu vim com esse propósito de deixar esse lado mais leve, onde as pessoas podem trilhar o caminho que elas querem e descobrir para que elas servem aqui, né? Então, eu acho que... E aí, até voltando para a questão do adolescente, essa faixa de idade ela é muito individualista ainda, muito egoísta, né? Pela própria natureza, desenvolvimento biológico, né? Ainda não tem muito a noção do todo, né? E é natural, porque a gente vai desenvolvendo por fases, né? Primeiro eu, depois o meu colega, depois a minha comunidade e depois o mundo. Então, para a gente poder extrapolar para o mundo, a gente precisa trilhar esse caminho. Precisa começar por algum lugar, né? E, geralmente, quando o adolescente chega até você, ele chega orientado pelos pais ou ele chega por curiosidade própria, vamos dizer assim? Nunca por curiosidade própria, mas talvez por uma necessidade, um desespero de causa, aonde todos os colegas já fizeram a parte deles e só ele que não.
Tá. Aí ele escuta falar desse processo e aí corre atrás. Essa é uma possibilidade. Mas a maior das possibilidades está quando os pais conversam. Num jogo de tênis, numa conversa de café, num desespero onde você divide, poxa, meu filho não sabe ainda o que quer, e vai acabar o terceiro ano agora, ele não sabe para que ele vai prestar. Claro que tem uma angústia dos pais, né? Então, nessa conversa, se o filho da outra pessoa já fez ou já ouviu falar do processo, ele indica. Então, a angústia é tanto dos pais quanto dos filhos. E uma outra situação é quando o amigo ou a amiga já fizeram, viu que rolou, deu certo, né, que a pessoa está feliz, aí ela pede para o pai ou para a mãe para fazer. Faz sentido, né? Tendo em vista que você disse que o adolescente ainda não tem esse nível de consciência, né, de como é a vida adulta depois de uma faculdade. Então, algum motivo tem que ter para ele se sentir atraído, mesmo que seja o desespero. E ficar para trás, vamos dizer assim, né? E é engraçado, porque algumas escolas hoje, elas visam tanto o vestibular, né, que enchem a agenda daquela criatura o dia inteiro. Então, é projeto fora, projeto dentro, projeto de não sei de que jeito, e aí aula particular, reforço de não sei o quê. Enfim, eles chegam a me perguntar se a faculdade é assim. Várias vezes eu recebi a seguinte pergunta quando a gente chega neste lugar do processo. Eu vou ter tempo para mim? Nossa. É muito pesado isso, porque o adolescente ele está iniciando sua vida adulta de uma maneira que é negativa, né? Eu vou ter algum tempo para poder fazer ainda as minhas coisas, assistir os meus filmes, passear, ou vai ser para sempre assim? Essa escravidão, né? Em relação ao vestibular. Eu estava comentando com uma escola outro dia que, na minha época, você é mais nova que eu, né, Ju? Então, eu vou falar assim. Na minha época, Pode falar. a gente tinha medo de não passar no vestibular, porque o vestibular era difícil, porque o ensino não era democratizado, porque nós tínhamos poucas informações em relação ao que ia cair no vestibular. Enfim, outro momento da vida. Então, a gente não sabia se a gente ia conseguir passar ou não. Esse era o desespero. Hoje, não. Hoje, o problema está em que faculdade você vai entrar, né? Porque a gente tem universidades, faculdades, cursos de A a Z. Então, a diversidade ela é enorme, a democratização é boa, mas isso também diminui a qualidade do estudo, muitas vezes. Então, a gente tem outras questões que não são aquelas. Mas, hoje, cada um entra no seu curso, passa na faculdade tranquilamente, mas é isso, né? Não sei se é essa a faculdade que ele quer. Eu imaginei um triângulo, né? Onde tem tempo, qualidade e preço. Sim. É uma escolha dentro das capacidades da pessoa ali. Infelizmente, algumas vão ter que escolher pelo preço e nem sempre o ensino vai ser tão bom, interessante, né? Porque as top 5, vamos dizer assim, e aí a minha referência é a cidade de São Paulo, né? A gente até pode estender isso um pouco mais para algumas faculdades que são particulares. Elas, além do vestibular, elas fazem uma entrevista, né, com o aluno. E muitas vezes o aluno repete na entrevista. É justo? Não sei. Mas fica uma reflexão para a gente. Porque se o vestibular é aquele que é igual para todo mundo, eu não sei se deveria ter uma seleção pela entrevista. Mas quais são os requisitos dessa entrevista? Eles abrem? É um bate-papo. Eu cheguei a fazer um preparatório para uma pessoa que já tinha repetido na primeira. Eu não vou citar a universidade, né? Ela já tinha repetido na primeira, então ela sabia, porque as questões são sempre as mesmas. Só que ela ficava muito nervosa. Então, a mãe me procurou e falou, dá para você fazer isso? Dá, beleza. Então, eu faço isso, esse preparatório de entrevista. Então, o que significa isso?
o desenvolvimento da pessoa, de como ela conta a história dela. E aí, quem está avaliando isso é que vai fazer com que ela passe ou não, né? Então, se ela tem inteligência emocional, como que ela lida com certas coisas. Existem perguntas que são feitas espontaneamente na hora também. Mas é isso. É como se fosse uma entrevista de emprego. Basicamente. Se a pessoa está começando a se desenvolver, talvez ela ainda não esteja preparada para passar por um processo tão rígido, né? Quanto esse, provavelmente é. Mas você me disse uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de voltar, sobre como funciona o seu trabalho e como era o teste vocacional. Qual que é a diferença? O teste vocacional ele apareceu em determinado momento, lá nos anos 60, 70, né? E, naquele momento, ele serviu muito. E não é que ele ainda não sirva, ele pode servir, mas depende muito de como você faz o pós, né? Então, eu conheço pessoas que fazem o teste vocacional, não pura e simplesmente, mas com uma entrevista anterior, aplica o teste e depois tem uma conversa. Então, é bom, não é ruim. Eu acho que não é tão transformador. O processo que eu tenho como método, ele é mais profundo, porque o processo tem 3 fases. O primeiro pilar, que é o autoconhecimento. O segundo pilar, que é olhar para os cursos e entendendo quem eu sou, para onde eu vou. Né? E aí, depois, os locais aonde eu posso olhar a grade curricular, aonde eu vou entender que tem um ambiente favorável para mim, esse tipo de coisa. Né? E, para além de tudo isso, a gente faz um exercício para os próximos 3 anos. Olha que bacana. Para que a pessoa já consiga se ver lá na frente, né? Então, é muito interessante, um exercício simples de você falar para a pessoa, depois que ela está terminando o processo, né? Fecha o olho e aonde você se enxerga. Né? Às vezes ela se enxerga na faculdade, às vezes ela se enxerga já trabalhando, às vezes ela se enxerga numa viagem. Ok, né? Mas é importante ela entender que ela pode estar inserida naquele futuro que ela está planejando. Então, o meu método ele tem esses 3 pilares. E eu acho que eles são muito importantes, porque, a partir do momento que você se autoconhece, você consegue saber que escolhas são mais assertivas. Né? Você consegue perceber as suas crenças, que nem, professor ganha muito pouco. Isso é uma crença. Né? Se eu não se eu não estudar para a medicina como meus pais querem, eles não vão me dar nada. Então, tem um fantasma na cabeça dessa criatura. Ou então, meu pai quer que eu seja advogado porque ele tem uma empresa que é super bacana e aí eu vou herdar essa empresa. Sim, mas você vai E ser... você? Você vai ser um bom advogado se você só fizer por essa escolha? Né? Pode ser até que faça sentido ele ser, mas pelo motivo certo, né? Exato, porque a motivação em cada um de nós, ela sai de um lugar diferente. A gente pode chegar no mesmo lugar, mas cada um de nós tem um motivo diferente para fazer esse caminho. Sim. Faz muito sentido. Eu fiquei imaginando aqui meu filho, né? Eu tenho um filho de 7 anos e quando for o momento dele pensar sobre isso, eu me sentiria muito mais segura em soltá-lo, né? Vamos dizer assim. Porque, às vezes, a gente interfere. Muito. E não é no aspecto da maldade, de, olha, você vai fazer o que eu quero porque eu quero e pronto. É pelo sentido de proteção, muitas vezes, né? Muitas vezes. Porque as mães falam para mim, Jamile, mas eu tenho medo que ela tem uma forma, um estilo de vida que é caro. Ela não vai conseguir sustentar isso com essa profissão. Né? Eu entendo, porque é muito legítimo, né, ter essa preocupação, mas eu acho que a gente também tira a potência do nosso filho. A criança pode se sentir incapaz. E isso pode criar uma marca nela que ela vai... Se é que já não criou, né, essa marca. Então, é algo muito sério, é profundo mesmo. Que, como você disse, né, o teste ele funciona para algumas pessoas, mas ele não tem um trabalho tão profundo quanto essa tríade que você segue, né?
Porque, inclusive, na fase de autoconhecimento, nas outras também, eu diria, a minha preocupação com o estado emocional deles é muito grande. A gente teve, durante a pandemia, por exemplo, eu não parei de trabalhar porque estava na pandemia, né? Mas está tudo online, e a gente tinha muitos processos em andamento. E um dos meninos perdeu o pai. E, em seguida, ele começou o processo. Perdeu o pai por causa da pandemia, né? Uhum. E, em seguida, ele entrou para fazer. A mãe estava em pedaços. Nem imagino. O menino tentando se suportar, sendo forte. E tinha como uma referência muito grande o avô. Então, pelo menos, ele tinha uma figura masculina para se segurar. Uhum. Mas, durante o processo, esse avô faleceu também. Meu Deus. Então, foi muito difícil. Não dá para você simplesmente ignorar uma situação emocional dessa. Não dá para ir em frente como se nada tivesse acontecendo. Então, nós tivemos várias paradas. Ele precisava desse tempo. A gente corria o risco do processo dar errado, né? Mas é um risco que a gente tem que segurar. É que a vida não para, né? É a fase, é o momento dele e ele precisa lidar com aquilo. Exatamente. Então, ele passou por tudo isso, não foi fácil, mas acho que a gente foi entrando num acordo. Tiveram sessões onde eu não trabalhei nada sobre profissional, só sobre o emocional, como ele estava sentindo, quem eram essas pessoas para ele, o que significava, né? Porque eu acho que o nosso trabalho é esse também. É do ser humano para ser humano. É porque não existe uma divisão entre a Juliana profissional e a Juliana da vida pessoal. Existem caixinhas onde eu organizo as coisas para eu conseguir fazer as coisas caminharem, mas, no final das contas, tudo é uma única coisa, não é? A gente está em 2023, né, Ju? Sim. Nos anos 80, aonde o workaholic que era valorizado, aí sim a gente falava assim: eu não posso levar problemas de casa para o trabalho, e eu não posso levar trabalho para casa. Quando, além dos anos 80, isso existiu? Nem lá, né? Não. Porque era só conceitual. Não, era só um piano nas costas, né? Porque, na prática, todo mundo sofrendo. Exatamente. E, com a pandemia, isso aí foi por terra, porque daí o trabalho morou em casa. E de algumas pessoas ainda continua morando. E a gente teve que se flexibilizar, olha só. Eu trabalho home office, né? A gente tinha um escritório aberto e tudo. E, quando eu soube que isso já estava acontecendo fora, era o tempo da gente rever o contrato, né? Uhum. Aí eu falei: não. Agora está na hora da gente trabalhar home office. Pronto, nunca mais eu vou voltar para um escritório, né? Então, e foi muito bom, foi muito legal. Eu lembro de um pai que falava assim, falou para mim, me ligou e falou assim: eu queria muito que você fizesse o trabalho com a filha mais nova, porque eu tinha feito para os dois mais velhos, do jeito que você fez para eles, blá, blá, blá. E aí já estava assim, a gente estava começando a sair da pandemia. Então, algumas pessoas já estavam voltando para os escritórios. E aí ele falou: então você me passa o endereço? E eu falei: então, mas não tem endereço. Eu te passo o link, pode ser? Aí ele ficou assim um tempo em silêncio. Mas funciona para adolescente? Eu falei: então, no começo não funcionou direito para ninguém, porque ninguém estava tão habituado. Hoje, eles, mais do que ninguém, estão super habituados. Dá um celular na mão do adolescente, pede para ele fazer qualquer coisa, ele consegue. Não é? Mais do que qualquer pessoa. Então, funciona. Super funciona. Foi só uma questão de adequação nossa, né? Exatamente. E me fala um pouco sobre você. Como que você chegou nessa profissão, nesse lugar? Então, eu acho que eu sempre tive vontade de trabalhar com gente. Eu fui aquela profissional que era procurada para ver currículo, era procurada para dar conselho, para dizer assim, estrategicamente, como é que eu faço para falar não sei o quê. Né? Aquela amiga, né, que você tem, que você confia e tal. Então, minha primeira formação foi publicidade e marketing. Trabalhei uns 30 anos nessa área. Fiz uma carreira 360 de forma muito proposital,
porque minha natureza é muito curiosa, então eu queria entender os vários lados dessa história, dessa profissão. E aí eu abri a minha empresa, que foi uma empresa de eventos e projetos de marketing. E aí, em algum momento, assim, eu fiquei mexida, queria muito sair dessa área, eu já não aguentava mais, eu estava irritada, tinham algumas reações minhas, né? E aí eu falei, vou me afastar e vou fazer vários cursos. Comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, foi muito legal, pedi um sabático para minha sócia, e eu lembro, Ju, que quando eu saí da empresa, da última empresa do corporativo que eu trabalhei, não na minha, né, CLT, eu lembro que eu passei pela porta e falei, só vou voltar a entrar em empresa quando eu puder ajudar as pessoas a ficarem menos loucas. Me perdoem os CLTs que estão me ouvindo. É que o corporativo ele pode ser muito bom, mas ele também tem um lado que pode ser realmente muito ruim, né? É muito pesado, muitas vezes, né? E eu tive as duas experiências. Tudo bem, aprendi muito, sou muito grata. Tipo, ok, está tudo ok, né? Mas acho que não precisa ser tão pesado, né? Então, foi isso. E aí, com esse desenvolvimento todo, eu acabei indo... Eu busquei uma profissão, eu não queria voltar para a faculdade. Confiei muito na minha intuição o tempo todo e acabei optando em contratar um coach, porque era isso que eu queria ser. E eu falei, será que o cara é legal mesmo? Será que resolve isso? Será que... como é que está do outro lado da mesa, né? E contratei ele foi maravilhoso. Nossa, uma pessoa muito generosa. Aprendi muito com o jeito dele ser, mais do que com a técnica, porque na técnica eu fui me certificar. E eu falei, é isso. E aí fui. Chegou um dia, Ju, que eu já estava certificada, e eu falei, e agora? Eu preciso ir para o mercado de trabalho, meu Deus do céu, 50 anos de vida, né? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Eu vou jogar tudo fora? Eu fiquei um dia maluquinha. Aí, no dia seguinte, eu coloquei tudo no lugar e falei, tudo que é meu é a minha bagagem e vai servir para o meu trabalho, ponto. E é assim mesmo. Não, e isso eu acho que em algum momento da vida nós sentimos, né? Quando a gente vai fazer uma mudança, até uma mudança de emprego mesmo. Nossa, mas eu fiz tudo isso aqui, eu vou deixar tudo isso aqui e vou embora, vou começar do zero. Não existe começar do zero, né? Nunca, né, Ju? Não. Você também é resultado disso, Sou né? resultado. Trabalhei durante 6 anos num grande banco e senti que ali não era um lugar que me fazia feliz. Assim, eu tinha, nossa, muitas alegrias ali dentro com os clientes. Era muito prazeroso fazer o atendimento. Mas algumas coisas aí não cabiam, não era aquilo. A gente sente, né? E aí, no momento, eu falei, não, eu vou botar um ponto final e vou partir para uma outra vida. Qual? Não sabia ainda. Mas não era mais ali, né? Não era mais ali, era um fim de um ciclo. E às vezes a gente resiste a aceitar o fim dos ciclos, né? Exatamente. E eu passei também por essa bad, né, no pós. Falar, caramba, será que é isso? Será que eu devia ter feito isso? 3 meses após o meu pedido de demissão, eu engravidei. Uau! Então, mudança de vida, assim, completa. Total. Putz, será que se eu ficasse lá, nossa, meu filho ia ter auxílio creche, eu tenho vale alimentação, vale não sei o quê, nananã. Como que vai ser financeiramente? Né? Porque a gente não sabe, foi meu primeiro filho, né? A gente nunca sabe qual vai ser o gasto dali pra frente. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Então, ali eu fui quando eu me coloquei à disposição para aquilo que realmente eu queria fazer, que me dava prazer. É uma descoberta dolorosa, para mim, pelo menos foi, mas é satisfatória num nível de que fica sustentável a longo prazo. Então, eu vejo que essa sua entrega que você traz, tanto para o adolescente quanto para o adulto, ou até mesmo por um processo de aposentadoria, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Eu tenho uma prima que ela tá para se aposentar há algum tempo. E ela falou para mim, ao telefone, ela falou, então...
eu vou ter que planejar isso direito, eu não estou conseguindo. Eu quero sair, mas ao mesmo tempo eu não quero. Eu quero ter minhas coisas, eu quero ter também a minha qualidade de vida, manter financeiramente, mas fazer isso de uma maneira planejada. Você ajuda com isso também? Ajudo, Ju, porque assim, isso nada mais é do que uma transição de carreira. Do mesmo jeito que existe a transição do terceiro ano do ensino médio para a faculdade, que é uma transição, né? A aposentadoria é uma transição de carreira. E ninguém quer se aposentar, porque a gente tem no inconsciente coletivo a aposentadoria como uma coisa horrorosa. Né? Eu vou parar de trabalhar se eu ainda tenho vida, e hoje a gente vive até os 80, 90, sei lá, 100 anos. Como é que a gente vai parar de trabalhar? Né? Nem a gente mesmo não se permite nesse lugar. Né? Então, sim, a aposentadoria é uma coisa que a gente olha como um projeto de vida. Um projeto onde eu posso empreender, eu posso simplesmente encontrar um jeito de me subsistir sem exatamente o trabalho que eu faço, que é uma coisa pesada. Ou então eu posso me associar, eu posso criar um hobby, me dedicar a esse hobby, ele virar uma coisa mais profissionalizada. Eu tenho tempo para pensar em mim. Então, assim, isso, ao mesmo tempo que dá uma angústia, também pode ser muito prazeroso. Então, é isso, sabe? Esse trabalho de aposentadoria que é legal, esse planejamento. E eu acho que em qualquer fase da vida o importante é se sentir bem. Né? Se sentir útil. Eu acho que essa é a questão que entra, né, num processo de aposentadoria. Isso. Tá, mas eu vou servir para quê? Isso. Né? E fala uma coisa. Ali fora a gente estava conversando e ela falou para mim sobre o Pangeia. Eu gostaria que você trouxesse isso aqui para gente. Então, o Pangeia, ele nasceu na pandemia. Nasceu na pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, né? 1 ano antes. E esse nome, não sei se você sabe, mas eu vou falar. Pangeia era o nome do mundo quando todas as placas tectônicas, né, estavam ainda unidas. Então, o nosso mundo chamava Pangeia. E por que eu trouxe esse nome para dentro desse grupo, que a gente tem uma mistura de trabalho terapêutico, rede de apoio e reflexão, né? Porque a dor que você sente, eu também sinto, né? E eu posso te ajudar com essa empatia. Então, quando você fala alguma coisa, isso bate em mim de um jeito, né? E quando bate em mim de um jeito, eu posso refletir sobre isso, eu posso te aconselhar, eu posso te apoiar, eu posso simplesmente entender só o que está acontecendo comigo. Então, o Pangeia ele existe para isso. Para a gente criar uma rede de apoio emocional, para a gente trocar ótimas ideias, para a gente estar junto refletindo sobre um tema. Então, uma das vezes, por exemplo, eu trouxe a questão do câncer de mama. Né? Era o mês do câncer de mama, e aí eu trouxe uma amiga que é ginecologista e que tinha tido câncer de mama. E ela explicou para todos do grupo o que era o câncer, como que isso acontecia. Olha que bacana, né? Porque são coisas que a gente não tem acesso. Sim. De verdade. Né? Por mais que a mídia explore isso, essa informação ela entrou no automático. Assim como o HIV para os adolescentes. Gente, tem gente que ainda fica doente com HIV. Não é mentira. Mas entrou no automático, a gente não escuta mais, a gente não presta atenção. Então, a experiência de uma pessoa ela é muito importante. Então, ela falou de todo o processo de descoberta, da quimioterapia, do pós. E ela, sendo ginecologista, isso tem uma força maior, porque ela entende biologicamente do que ela está falando. Né? Sim. E a gente pôde tirar todas as dúvidas, inclusive 2 homens que estavam participando, porque não é um grupo feminino. Né? É um grupo. É um grupo, para quem quiser entrar. É um grupo aberto, é um grupo gratuito. Olha que bacana. Então, o pessoal que está assistindo, se tiver interesse, pode participar do grupo do Pangeia.
Pode. Ele tem uma taxa Tá. que a gente cobra para manutenção, Tá. né? Do horário, ou do espaço, Tá. Ah, é presencial. ou mesmo do online. A gente pode fazer dos dois jeitos. Hoje a gente já pode fazer dos dois Sim, jeitos. nasceu na pandemia, veio mais restrito, né? A gente pode Que até fazer bacana. aqui, Ju. Sim, se claro. você Olha só. Olha só uma oportunidade. Então, se você quiser, tiver afim, tal, que Claro. as pessoas possam vir, conhecer seu espaço, que é super legal, gente. Então, a gente pode até fazer o Pangeia aqui, por exemplo, Legal. uma vez, né? E aí você conduz esse grupo com uma Isso. temática. É uma roda de conversa. Normalmente, eu trago uma temática central e, a partir da temática central, as pessoas trazem o que sentem. Tá. Legal. E aí faz essa troca de visões. Nossa, fantástico. É assim mesmo, é uma roda de conversa. Aí eu faço esse tipo de coisa também para a escola, porque aí eu levo a roda de pais, que é a mesma coisa no sentido do método. Eu trago um tema central, por exemplo, sexo na adolescência, né? E os pais conversam sobre isso. Então, esse tema central eu trago com conteúdo. Tá. E, a partir do conteúdo, os participantes começam a falar. Nossa, isso é fantástico. É fantástico tanto no tema livre, como, por exemplo, poderia ser aqui, mas para a escola, por exemplo, eu acho interessante no sentido dos pais, que eles vão ter a oportunidade de falar aquilo que eles pensam, que eles Isso. sentem, e para a escola também poder se flexibilizar, ou então ter acesso a essas informações que muito provavelmente a escola não tem. Então, por exemplo, você é uma mãe de um filho de 7 anos, Isso. né? Então, várias mães são mães de filhos de 7, de 8, de 9, que é quase ali, né? Pode funcionar uma coisa para você que não funciona para outra mãe. E aí você poder dar essa opinião, você trocar, sabe? Não, eu penso assim, o outro pensa assado, não sei o quê. Mas, a partir do outro, eu me transformo. É um alinhamento de expectativa, né? É um alinhamento de informação. Aquela amiga que você não comenta alguma coisa porque você tem medo de ser julgada. No grupo, a vulnerabilidade ela impera, porque todo mundo tem problema. Sim. Todo mundo tem questões, né? Então, essa é a ideia do grupo. Por isso que eu falo que ele é um grupo, é uma roda de conversa diferente. Tá. Né? Essa é a assinatura do Pangeia. E você ajuda as pessoas a conseguirem, como que eu vou dizer, transpor essa vulnerabilidade. Você consegue fazer com que ela se expresse. Você ajuda ela. Sim, sim, porque é quase que natural. Tem gente que, por exemplo, vai e fica quietinho, né? Mas, em determinado momento, porque eu estou olhando, né? Eu estou lá como facilitadora do processo. Então, tem uma hora que essa pessoa vai se expressar. E, se ela não se expressar, eu vou chamar. Tá. Né? Mas, não necessariamente, pode ser que ela fale, não, prefiro não falar. E está tudo bem. Né? O importante é que ela está lá, ela está ouvindo, ela está sendo mexida. Está né? refletindo, né? Então, a ideia é a gente se desenvolver, sabe? Sabe quando a gente está do lado... Os antigos falavam que estar em volta de uma fogueira trazia luz. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Legal. O Pangeia tende a ser essa fogueira nesse momento, que é aonde a gente pode falar do que a gente sente, do que a gente deseja, das frustrações, dos medos, né? Então... E é muito útil nesse momento, por exemplo, o assunto celular para as escolas é um assunto assim que eu imagino uma roda de conversa que poderia abranger isso durante semanas. Um mês inteiro, a gente Mês falando inteiro. sobre celular. Porque cada um tem uma visão. Tem criança que já tem celular, tem criança que não tem. Tem criança que tem acesso a isso, tem criança que tem acesso àquilo, tem criança que tem acesso a nada. E trazer isso para a roda de pais talvez possa contribuir para que as coisas se equilibrem. Não garantindo, né? Mas fica mais perto. E a ideia do Pangeia não é que a gente saia de lá com uma resposta certo ou errado, Sim. sabe? Mas o que é bom para você, se esse lugar que você está passando não é legal, então que outra coisa eu posso fazer para testar se eu fico mais confortável, se é isso que eu quero? Outro dia, uma amiga bem próxima falou para mim,
agora, neste momento, deu o celular para o Pedro. E o Pedro está com 7, 8, 9 anos, eu acho. Então, ela falou, segurei até agora eu não consigo mais segurar. E aí, lógico, ele ficou enlouquecido com a história do celular. E celular para cá, celular para lá e tal. E ficava conversando com os amigos até 11 da noite. Nossa. E aí, ela comentou comigo, já, eu não sei mais o que eu faço. Já é a terceira noite que o Pedro vem dormir na minha cama, depois do celular. Aí eu lembrei de um comentário de uma mãe do Pangeia e falei para ela, vou te sugerir uma coisa, você vê se é bom para você, se funciona. Ok, você deu o celular, mas o celular é para ficar com ele até 8 horas da noite, depois ele te entrega o celular e no dia seguinte você devolve para ele. Porque aí você consegue medir um pouco se é o celular mesmo que está fazendo ele não dormir, né? Muita excitação, uma coisa nova, muita conversa, né? A história da higiene do sono, né? Sim. Que zero com o celular, né? Então, assim, eu não tenho mais filho pequeno, né? Uhum. Eu até poderia sugerir isso se eu pensasse e tal, mas quem sugeriu é de origem genuína. É quem está vivendo nesse momento, né? Porque quando seu filho era pequeno, não tinha celular, né? Provavelmente. Não tinha. Porque o celular é relativamente recente, as coisas elas mudaram muito rapidamente. Né? E o celular que a gente conhece hoje, sei lá, há 10, 8 anos atrás, era completamente diferente. Tinha celular, mas não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook, era só um facilidade de fazer móvel, vídeo. né? Então é outra história. E passando da fase a criança e tal, a gente voltando para a adolescência, você tem um método que eu gostaria que você explicasse como funciona esse método para os adolescentes. Que é um processo, né, que você passa com eles. Então, o processo é aquele método dos 3 pilares. Né? Então, autoconhecimento, conhecimento das profissões e as faculdades. E, para além disso, a gente trabalha os próximos anos e também olha para onde essa criatura realmente quer ir. Então, eu já recebi, por exemplo, alguns adolescentes que não tinham um norte certo, que a pessoa se manifestava, eu quero educação, mas eu também gosto de administração, e não sei o quê, e ficava. E a gente começou a pensar o seguinte, eu fui fazer pesquisa, porque aí é o lado que eu preciso trabalhar, né, em prol daquela pessoa fora do consultório, que é o que é possível realmente fazer, né? O quão novo é tudo isso para essa juventude que vem chegando. E, de fato, não tinha nada exatamente para o que ela queria fazer. Mas a gente começou a fazer um traçado, um mapa. E ela, como era muito estudiosa, ela gostou muito da ideia. Então, ela saiu da engenharia, porque essa era a frustração, e o pai, engenheiro, é que me procurou. Eu acho que ela não está feliz. E eu queria que ela descobrisse se é isso mesmo que ela quer ou se ela está fazendo porque eu sou engenheiro. Olha que cuidado. Lindo, né? Lindo. Os pais estão mais sensíveis e, muitas vezes, são eles que me procuram mesmo. Sabe que eu vejo que essa questão do pai que quer proteger o filho, dar essa oportunidade para um profissional cuidar do seu filho é tão seguro quanto se você mesmo estivesse cuidando, ou mais. Porque aquela pessoa, assim como você, se preparou exatamente para isso. E nós, como pais, nós somos pais, né? Exatamente. É diferente. Então, eu acho que se o pensamento é em relação a ajudar o seu filho a fazer essa transição da vida adolescente para a vida adulta, passar para um profissional pode ter resultados muito melhores do que você tentar conduzir. Com certeza, porque assim, meu filho passou por um processo terapêutico, ele não gosta de fazer terapia, né? E tudo bem, mas foi importante para ele, né? E realmente foi essa sensação que eu tive naquela época. Eu nem era coaching nem nada naquela época. E eu falei assim, ele vai se conhecer.
ele precisa desse lugar que é só dele, onde ele pode falar tudo o que ele quiser e tal e tal. Então, acaba sendo mais seguro e mais proveitoso, porque eu não tenho a emoção de ser mãe daquele rapaz ou daquela menina, né? Eu tô lá para fazer o meu melhor para ele, para a necessidade dele. Eu tô numa escutativa 100%. Que é diferente, porque a gente, como mãe, está com 1000 emoções, 1000 coisas para resolver. Às vezes é o filho mais novo que está dando problema, não é o filho mais velho com essa questão. E você fica super dividida. Né? Então, acaba ancorando o seu filho, né? Exatamente. Então, acho que isso ajuda muito, né? Então, quando eu ia só complementar a resposta anterior, Ju, que eu acho que a gente precisa estar muito aberto hoje para a desconstrução, né? O que aquele adolescente está querendo me dizer? Aonde ele quer chegar? Quais são as habilidades reais que ele tem? Sabe que um dos meus primeiros clientes jovens, ele fazia química no interior de São Paulo e ele repetiu umas 2 vezes, não sei se é o 3º ano, e estava muito frustrado. E a mãe dele ouviu falar no meu nome, no meu trabalho, acabou falando, ele foi falar com a mãe, dizendo que ele queria parar, que ele não ia mais fazer de fato. E aí ela falou, procura, então, essa profissional. E ele veio. Conclusão. O menino entrou fazendo química, frustrado, e saiu muito feliz fazendo fisioterapia esportiva. Olha que mudança. Por que esportiva, né? Porque você vê que é nome e sobrenome, porque é o sobrenome. Se a pessoa está já olhando para onde ela quer, ela consegue olhar a especialização, ela consegue perceber onde está esse talento. Ele sempre quis trabalhar com esporte. Ele sempre quis jogar bola, como vários meninos, né, que adoram futebol e querem virar jogador de futebol da noite para o dia, né? No caso dele, obviamente, ele não fez isso. E aí ele se via, quando ele se via trabalhando com as mãos, Ju. Olha. É maravilhoso isso. É mágico quase, né? Porque ele estava fazendo uma coisa que era completamente diferente e ele se ver assim, não tem explicação, né? É seguir o caminho. Fazer a função que ele tem nessa vida. E é teste também, né? Nesse caso foi uma feliz escolha, mas ainda que a pessoa troque depois, porque tem tantas profissões que também são com as mãos e que podem satisfazê-lo, talvez ele erre. E tá tudo bem errar. Né? A gente vem de uma mente coletiva também que errado e certo, não pode errar, né? Tem que acertar. Então, isso é um desafio também, eu acredito. E o que é o erro, né, gente? É um teste, né? Uma oportunidade de aprendizado. É só uma oportunidade de aprendizado, exatamente. Eu sou facilitadora de Design Thinking também. E eu trago o Design Thinking para dentro das sessões. Né? Olha que legal. Então, a gente pensa, como facilitador de DT, que é assim, erra o quanto antes. Né? E não capricha. Erra e faz de qualquer jeito para entender se esse qualquer jeito é realmente uma coisa que te satisfaz, é uma vontade de fazer melhor, deu algum resultado fazer de qualquer jeito, né? É que qualquer jeito é um jeito esquisito de falar, que a gente faz. Seja rápido, sujo e barato. Tá. Né? Porque é como se fosse um mínimo produto viável, isso, né? É um exato. MVP. Exatamente. É um teste, é um protótipo. Isso mesmo, é um MVP. Tá. É isso. Perfeito. E para a gente fechar aqui o nosso assunto, porque tem coisa para a gente falar aqui para mais de um programa, né? Dá para a gente passear por muitos lugares. Para você que está assistindo, a Jamile tem um programa próprio. Aqui a gente está recebendo a Jamile, que é uma honra para mim recebê-la. Mas se você quer ver mais conteúdos dela, saber mais como funciona o trabalho dela, e ela entrevista alguns profissionais para você entender sobre várias profissões, independente do momento que você está, ela tem um programa que se chama Profissa na Real, não é, Jamile? Isso. O Profissa na Real, ele tem foco na profissão e não no profissional. Então, você vai entender como funciona
aquela profissão, você vai tirar suas dúvidas, porque todo profissional que é entrevistado no Profissa na Real, ele está aberto a responder dúvidas. Então, você viu o programa e tem dúvida, você pode mandar no YouTube mesmo, pode mandar no particular para ele, ou pode mandar para mim, que eu encaminho, mas a resposta você vai ter. Então, a questão salarial, a questão, por exemplo, no caso do advogado, como é que é essa história da OAB, como é que é, por exemplo, na arquitetura, fazer o teste de habilidade, né, de desenho. Então, esses monstros, assim, a gente vai desconstruindo, sabe? Então, é o dia a dia, né, de entrar na faculdade, de fazer o estágio, de entrar numa empresa. E grande parte desses profissionais, assim como nós duas aqui, a gente entrou por uma porta e trilhou um caminho que nem imaginava. A gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Porque a tecnologia também, ela traz uma mudança de comportamento na vida que é enorme. Né? Esse foi o grande impacto dessa última geração. A tecnologia. E tudo mudou. Então, a gente nunca sabe qual vai ser o Não. E tudo muda cada vez mais rápido, não é? A pandemia, a gente volta na pandemia, né? A pandemia nos trouxe essa mudança, profissões novas nasceram, outras profissões já estão perdendo sua potência. E se a gente não está atento e flexível e aberto para tudo isso que está acontecendo, a gente fica para trás, né? O sentimento é esse. E é muito louco, né, Ju? Eu estava conversando com uma outra pessoa hoje, e a gente estava falando sobre isso, né? Você vê que os bancos não contratam mais ADM como no passado, contratam engenheiros. Então, tudo está sendo desconstruído. Não é só um pedaço, é uma visão inteira, é uma mudança de mercado. Então, você falando disso, eu me lembro de um treinamento que eu recebi no banco, que era feito pelo setor de inovação. E a pessoa que estava liderando aquele grupo era formada em História. Olha que maravilhoso. É lindo. É lindo. Gerente da felicidade. Não é? É muito legal isso. É legal isso. Nossa, parece que é uma pessoa que não vai fazer nada, né? Vai ficar lá só sorrindo para a galera e abraçando, né? Mas, gente, é sério. Por quê? É o caminho de tirar essa pressão que o corporativo traz, né? O cuidado está acontecendo. É que é um processo. É um processo, né? Demanda tempo. Mas novas coisas já estão acontecendo. E se a gente for parar para investigar, a gente encontra. Né? E o acesso está livre. Vejam, a Jamília acabou de dizer que no Profissa na Real, se você tiver qualquer tipo de dúvida, você pode ter acesso direto a ela. Sim. Né? De maneira gratuita. Sim. Falando em gratuito, vou retificar aqui que eu falei sobre o Pangeia, né? Que é um grupo pago, porém, é um valor mais acessível do que uma consultoria pessoal, muito provavelmente, né? Sem dúvida. Então, vou deixar aqui para vocês o link, tanto do Pangeia, vou pedir para a Jamile me passar depois, quanto do canal dela, que é o Profissa na Real, é um canal aqui no YouTube, como a Jamile já disse. Filmado pela MAP Produtora. Que é gravado aqui com a gente. E ela recebe vários convidados. E tem também o programa da pandemia lá, que já está, né, há um tempo registrado. Tem vários. Tem mais de 12 vídeos, 12 profissões, no caso. Então, pode escolher o que você quiser. Você quer direito de família, você quer publicitário, você quer TI. Tem para todos os gostos. Tem um cardápio. Tem um cardápio para escolher. Tem todos os sabores. Jamile, obrigada pela sua presença. Eu adorei bater esse papo com você. Também. Relembrar a minha profissão, pensar no futuro do meu filho. Eu acredito que quem assistir vai ter também essa oportunidade. Obrigada, Ju. Eu adorei também. Que bom, fico feliz. Então, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Curta o vídeo, comenta, faça perguntas a Jamile. E até a próxima. Até, obrigada.